Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra e toda glória seja dado a Ele, porque assim quando nós glorificamos o Filho através do seu Espírito, através das boas atitudes com o coração, segundo o coração de Deus, Deus agrada, da obediência. Muito melhor obedecer do que sacrificar. Muito melhor cumprir o ide, que Deus disse, fazei tudo o que Ele disser. E o que Ele disse é ide e anunciai o Evangelho. Ele nos ensina a ser de meus imitadores. Assim como Ele venceu todo aquele que o imita, nós podemos o imitar, porque jamais alcançaremos o elo da perfeição como ele foi. O varão perfeito, que a sua boca em nada tropeçou. Nós, só pela sua misericórdia, pela sua infinita bondade e fidelidade. Mas temos que, como imitadores, temos que alcançar uma imitação. Nota-se que vários heróis da fé conquistaram reinos, fecharam boca de leão, tudo pela fé em Cristo, o ungido, alcançando a unção que despedaça todo o jugo. E como imitadores, nós temos que, como ele disse, se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos, andai em retidão, com a consciência nos acusando como um culto racional, como um culto de ação de graça, sendo cumpridores da lei através da fé, porque ninguém se cumpre através da lei. A fé, como ele sempre nos ensina, ela não anula a lei, pelo contrário, ela cumpre-se a lei. O fim da lei é a obediência através da graça, da qual o cumpridor nos faz ser cumpridores, e assim temos que perseverar. Isaías 61, a salvação é proclamada, como ele está nos dizendo por estes dias, na sua imparcialidade, eu formo a luz, eu formo as trevas, eu faço o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. Ele é o Pai dos Espíritos, tudo na imparcialidade. E existe um conceito que ele nos ensina, que sempre não se um princípio, que não agarre um conceito e solte outro. Ele é amor, é misericordioso, é benigno, mas também ele diz que a usa como a quer. E o fim teme a Deus e a Cristo, e utilize o entendimento do alto, do qual é desviar do mal, porque se não desvia do mal, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Porque está escrito em Apocalipse, tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, eu acrescentarei as pragas aqui descritas. Todo aquele que retirar algo desta profecia, riscarei o nome no livro da vida, da cidade santa, não terá direito à árvore da vida. Por isso é importante conhecer a verdade. Inicialmente é necessário ter fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. Quando pecadores ouviam falar de Cristo, eles iam ter um encontro com Cristo. É necessário a fé, esse ouvir, ia chegar até ele. É necessário ter um encontro. E quando tinha um encontro com ele, ele dizia: vá, a tua fé te salvou, vá e não peques mais. E ele é aquele que nos persevera para não pecar mais, para manter
com o entendimento do coração, que é desviar do mal. Não permitir nenhuma raiz venosa no coração, porque do coração que se procede, né, a saída para todos os intentos que são maléficos a nós. Porque, segundo as atitudes recaem sobre a própria cabeça, a responsabilidade é individual. Se não ama o próximo, como a ti mesmo, né, acaba recaindo sobre aqueles que não praticam o amor ao próximo. Se não pratica o entendimento, que é desviar do mal, adorarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não fará para ti imagem de escultura. Muitos os que seguem segundo tradições meramente humanas, né, que adora estátuas, imagens, traz a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, né, porque um alto preço foi pago ali naquele madeiro, né, e agora provocam ciúmes em Deus. Por isso vem a ira, né, do Cordeiro sobre as suas vidas, e busca algo que é impossível de o salvar. São tradições meramente humanas, aonde aqueles que ensinam desta forma vão prestar conta não somente da sua alma, mas também daqueles que desencaminharam. E grande é a queda e a ruína, aonde o fogo não se apaga, né? Aonde ele nos disse que assim como ele criou a eternidade no alto dos céus, né, assim também ele criou um propósito, né, para os ímpios no juízo, que é onde o fogo não se apaga, onde o seu bicho não está constantemente, né, no fogo, aonde há um enxofre, porque na sua imparcialidade, né, alguns receberão o galardão, a vida eterna, recompensa, e outros um castigo, né? Mas Jesus levou sobre si o nosso castigo, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, o único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que não alcançou a ele, que está como filho bastardo, que está como um escravo do mundo, né? Quando se chega através do irmão, se torna filho do Deus vivo por adoção. É a única forma. Ele é o único mediador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele dizia: vós, aos religiosos, aqueles que se cultuavam tradições judaicas, assim como ele diz daqueles que seguem as tradições meramente humanas, né? Vós quereis herdar o reino dos céus por força, por violência, porque ele é a porta. Se não entrar por ele, não há a salvação. E quando essa salvação é proclamada, como Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão a presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe deu ornamento por cinza, óleo de gozo por espírito angustiado, a fim que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Porque o coração tem que estar contrito, tem que estar arrependido, tem que aceitar a verdade, né? Jesus disse aos discípulos: tenho muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não seríeis possíveis suportar as verdades.
porque a verdade confronta aqueles que estão no mundo, confronta os pecadores, né? Aqueles que se amoldaram novamente segundo o espírito do erro, o espírito mundano que causa dissensões na unidade da fé, né? Aqueles que divergem, aqueles que seguem tradições meramente humanas, aqueles que criam doutrinas para si mesmos. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, quando ouvissem as verdades da qual o Cordeiro de Deus tem a nos dizer, sentiriam como cócegas em seus ouvidos, não iriam suportar a sã teologia de Cristo, porque criaram doutrinas para apacentar a si mesmo, né? Doutrinas que são impossíveis de os salvar e ainda têm desencaminhado a muitos. E por isso grande é a queda, porque são as obras que são meramente humanas. É como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia, né? E vem a tempestade, vem as lutas, as provações, e grande é a queda, né? Já aquele que constrói segundo a verdade, o alicerce verdadeiro, da qual está escrito que eis que colocariam a pedra de Sião, né? E esta pedra é tropeço para muitos, aqueles que rejeitaram e o viram como pedra de esquina. Mas aqueles que fazem o alicerce sobre essa rocha que já foi edificada e lançada, preparada para toda boa obra, né? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas aquele que persevera em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura, estes perseveram, porque são aqueles que edificam dia após dia, consolidados, segundo a verdade, que é viva e eficaz, o vinho novo definitivo, como odres novos, porque o odre velho, quando se derrama o vinho novo, ele se rompe, né? Assim, nós perseveramos dia após dia como odres novos, em vinho novo, com o coração, com a alegria que é derramada, a unção que despedaça todo o jugo, e nós perseveramos dia após dia, como imitadores de Cristo, proclamando a salvação, a vida eterna, porque a sabedoria do alto ela é válida para salvar a vida daquele que a possui, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e para que anuncie aos pecadores, para que venham se arrepender. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Quando se busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo lhes é acrescentado, né? Os dias são acrescentados, prolongados, somos acrescentados a andar em retidão, em sinceridade, com uma consciência como cumpridores, imitadores de Cristo, através do elo da perfeição que Ele é. Ele nos justifica, ninguém pode se justificar a si mesmo, né? Somente através dele. E Ele é aquele que nos concede essa sabedoria, porque aquele que usa essa sabedoria para as coisas mundanas, né, é um miserável, é um pobre, né? Ele disse: vós sois aqueles que apropriam da chave da sabedoria, né, e não herdam o reino dos céus, e ainda não permite que os outros que estavam prontos a entrar, ainda os têm desviado, né? E grande é a ira do Cordeiro, ai daqueles que assim procedem, ai daqueles que um dia conheceram a verdade, anunciaram a verdade e agora viraram a face, viraram as costas, perdão, para os santos mandamentos. Melhor seria não os tivesse conhecido, por isso há mais esperança para o tolo, que ainda possa ouvir a verdade e perseverar, porque tem que ser perseverante do início ao fim. A fé tem que ser participante do início ao fim, perseverar no amor, o primeiro amor, onde a Bíblia diz: volte ao primeiro amor, porque aquele que não persevera no amor, ele naufraga, porque tem que perseverar no amor para amar o próximo como a ti mesmo. Tem que perseverar no amor, porque os dons que são irrevogáveis se operam segundo o amor, né? O dom supremo,
a piedade, a caridade como fonte de alegria, amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as suas posses, é cumprir aquilo que Jesus nos diz. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir, obedecer, ele disse, fazei tudo o que ele disser, né? Ouvir as advertências do seu Espírito Santo, do qual perseveramos no caminho, na verdade e na vida. Aquele que ouve o Evangelho e é praticante, porque aquele que somente ouve, ele engana-se a si mesmo, né? Sejais ouvintes e praticantes, e mais um dia que a gente continue nesta perseverança, vigilante, em oração, perseverando nas obras de justiça, porque aquele que persevera nas obras de justiça, juntamente com a fé, acompanharão a sua alma para aquele dia do tribunal de Cristo, onde a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele, toda língua o confessará. Nenhum passará desapercebido naquele tribunal. Tudo aquilo que foi dito nas trevas será revelado na luz. O julgamento onde ninguém passará sem sem o tribunal de Cristo, né? Onde a Bíblia diz que todo ponto, toda vírgula, tudo aquilo que nós dissermos, né, nós prestaremos conta, e alguns chegarão diante dele como nus, né, e não terão resposta. Ele vai dizer: amigo, aonde estão as suas vestes nupciais? Né, e muitos não terão resposta, porque estarão na nudez, porque perseveraram nas obras de injustiça. Porque aquele que persevera nas obras de justiça, suas vestes são o linho fino, o linho da justiça, a veste dos santos. Aqueles que são imitadores de Cristo, aqueles que perseveram anunciando a verdade, da qual é possível de o salvar e ainda convencer o pecador do seu pecado, e a verdade, né, porque a verdade os liberta. Através Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, através do alto preço do sangue do Cordeiro derramado na cruz, do qual ele esvaziou do seu sangue, o vinho novo, testificando que água, sangue e Espírito é um só. Assim, quando ele estava ali naqueles momentos de agonia no Getsêmani, do qual os discípulos não puderam vigiar com ele, né, porque temos que estar preparados para as densas trevas, né? Temos que estar vigilantes. Ele nos diz: filhinhos, porque dormis? É necessário estar vigilante, porque é como um piscar de olhos, né? E assim ele virá na glória do Pai Todo-Poderoso com os anjos, e nós temos que estar preparados para aquele dia, aquela hora que somente o Pai sabe. E ele é aquele que julga os povos e as nações que se amotinam e vão, entregará tudo ao Pai e então virá o fim. E nós temos que estar preparados, vigilantes, vigiando, orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e noite, porque assim como o corpo tem a necessidade do alimento, assim é o espírito, necessita de alimentar-se diariamente do maná que vem do alto dos céus, o maná puro, o pão da vida que veio do alto e adentrou do alto. Todo aquele que é imitador de Cristo sabe de onde ele veio e para onde ele foi, e assim acontecerá com aqueles que perseveram o seguindo, porque ele diz: todo aquele que me confessa publicamente diante dos homens, aqueles que perseveram imitadores nas boas obras, eu o confessarei diante do Pai e diante dos anjos que são ceifeiros. Um é o que planta e o outro é o que colhe. Ele, além de um mediador entre Deus e homens, é mediador entre os anjos. A nova aliança, da qual nós somos ministros de uma nova aliança, para anunciar a verdade. Usai a armadura do cristão, que só é possível através da fé, revestindo, né, de toda a armadura do cristão. Usai o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno.
capacete da salvação, a espada que é viva e eficaz, usai tanto no ataque como na defesa, cingir a cintura, ó herói, né? Revestir os vossos lombos, a cintura com a verdade, a couraça da justiça, calçais os pés na preparação do evangelho da paz. Assim nós perseveramos dia após dia. A verdade, a sua palavra que é viva e eficaz, é um escudo, é um broquel, é proteção para aqueles que o buscam. Buscai o exercício constante da fé, do qual alcançareis o discernimento entre os espíritos. Examinai os espíritos, as escrituras, porque está escrito que através dos sinais ilusórios, pelo poder do próprio daquele que opera no ar, né? O maligno, aquele que é o ladrão que veio para roubar, matar, destruir, ele iria utilizar os falsos, eles iriam, se não ficasse vigilantes, até mesmo enganaria até mesmo os escolhidos. Vigiai, examinai os espíritos, as profecias, porque muitos são os que já estão no meio de nós há muito tempo, que são enganadores, são falsos profetas, o anticristo. Quem não é o anticristo, senão aquele que se opõe à verdade, que é viva e eficaz. E muitos são enganadores, Ele dizia já naquela época aos judeus, vós sois aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta o pintinho debaixo das suas asas, mas eles os rejeitaram. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amantes das trevas o rejeitaram, amaram mais as trevas porque as suas obras eram más. E assim é nos dias atuais, Assim como muitos cultuam o pai da mentira, aquele que é enganador, muitos têm sido seduzidos por falsas promessas. Só há um mediador, só há uma promessa, um unigênito do Pai e o primogênito na ressurreição. Todo aquele que persevera segundo a sua verdade também alcançará a salvação e a vida eterna. Todo aquele que o imita é vencedor em Cristo Jesus, porque temos que vencer o mundo, porque se Ele está em nós e nós nele, maior é o que está em nós. E mais um dia nesta perseverança. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.